Esta é a aula 3 da disciplina de processos de usinagem. Nesta aula trataremos sobre as grandezas físicas no processo de usinagem. Os objetivos dessa aula são entendermos os conceitos de movimentos, as direções dos movimentos, percursos da ferramenta na peça, velocidades e grandezas de corte. Todos os conceitos se referem a um ponto genérico da aresta, ou gume, conhecido como ponto de referência. Em ferramentas de barra, torneamento, este ponto é fixado na parte do gume próximo à quina da ferramenta. Na direita temos um desenho demonstrando esse conceito. Aqui temos o gume da ferramenta e próximo aí à quina ou à ponta da ferramenta, nós temos então o ponto de referência. Neste ponto são definidos aí os planos de referência e sobre esses planos então são definidas as direções dos movimentos. Os movimentos são divididos em dois grupos, os movimentos que causam a saída do cavaco e os movimentos que não causam a saída do cavaco, ou seja, os movimentos que removem material e os movimentos que não removem material. Os movimentos que causam diretamente a saída do cavaco. O movimento de corte é o movimento entre a peça e a ferramenta que, sem o movimento de avanço, gera apenas uma única remoção de cavaco durante uma volta ou curso. No torneamento, o movimento de corte ele é ocasionado pela rotação da placa, ou seja, a rotação da peça. No fresamento e na furação, o movimento de corte é ocasionado pela rotação da ferramenta. O movimento de avanço é o movimento entre a peça e a ferramenta que, juntamente com o movimento de corte, origina um levantamento repetido ou contínuo do cavaco, durante várias revoluções ou cursos. Então aqui, por exemplo, no torneamento, o movimento de avanço é ocasionado pela translação da ferramenta em relação à peça. O movimento efetivo de corte é o movimento resultante dos movimentos de corte e de avanço combinados. Aqui podemos ver a direção dos movimentos em relação à operação de torneamento. Temos aqui a peça desenhada, a ferramenta e sobre o ponto de referência, então, temos os vetores que nos mostram a direção do movimento de corte, do movimento de avanço e do movimento efetivo. Observe que o movimento de corte é na mesma direção da velocidade de corte. Mesma coisa para a velocidade de avanço e para a velocidade efetiva. Aqui representando o processo de furação, a velocidade de corte e a velocidade de avanço na direção de avanço. No caso da furação, a direção de avanço é a direção em que a broca aponta para a peça. E no fresamento, aqui para o fresamento, a direção do movimento de avanço na direção do movimento da peça e a velocidade de corte, que é ocasionada, então, pela rotação da ferramenta. Temos também os movimentos que não causam diretamente a saída do cavaco, movimento de aproximação, de ajuste, de correção e de recuo. São todos movimentos que preparam aí e posicionam a ferramenta para a usinagem do material. É importante ressaltar que estes movimentos, que não causam diretamente a saída do cavaco, eles não agregam valor ao produto, pois ele não transforma a matéria-prima. Dessa maneira, eles têm que ser realizados no menor tempo possível. E o movimento de corte e de avanço combinados, eles vão ocasionar, então, a remoção do material. Na animação da esquerda, temos aí o processo de fresamento, que combinando a rotação do eixo árvore e a movimentação da peça vai remover material. Na animação da direita, então, temos aí o processo de torneamento. A rotação da peça, o movimento de translação da ferramenta, que combinado com a rotação da peça, irá formar o cavaco. Para o fresamento, temos duas possibilidades de direção dos movimentos. Temos o movimento discordante e o movimento concordante. O movimento discordante ocorre quando a fresa possui aí a velocidade de corte, em média, no sentido contrário à velocidade de avanço. Aqui na esquerda podemos ver a fresa ela rotaciona no sentido anti-horário e a peça se desloca da direita para a esquerda, certo? Então aqui é como se a ferramenta estivesse empurrando a peça. No fresamento concordante, a velocidade de corte em média e a velocidade de avanço têm o mesmo sentido. Ou seja, aqui a ferramenta ela está rotacionando
no sentido horário e a peça se desloca aí da direita para a esquerda, então é como se a ferramenta estivesse puxando a peça. Nesse caso, é o fresamento concordante. Outro conceito importante é o percurso da ferramenta de corte. Ele pode ser dividido em três: percurso de corte, percurso de avanço e o percurso efetivo. Importante para nós conhecermos o percurso de avanço, LF, que é o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta sobre a peça, segundo a direção de avanço, pois com o auxílio deste poderemos calcular aí o tempo de usinagem. Aqui podemos ver esquematizado o processo de torneamento, onde pretendemos ilustrar aí o percurso de avanço. Então aqui nós temos a placa, o contraponto e a peça fixada. E aqui nós temos o carro porta-ferramenta, que irá se deslocar da direita para a esquerda, produzindo aí uma distância. Essa distância é o percurso de avanço. Conhecendo o percurso de avanço e a velocidade com que essa ferramenta se desloca, podemos conhecer o tempo de usinagem, importante para cálculos de custos. Da mesma maneira, para o fresamento, temos aí a ferramenta ou a mesa irá se deslocar enquanto corta o material, produzindo aí um percurso de avanço. E da mesma maneira, se conhecermos a velocidade de avanço, tendo conhecimento do percurso de avanço, podemos calcular aí o tempo de usinagem. As velocidades são divididas em três: velocidade de corte, velocidade de avanço e velocidade efetiva. A velocidade de corte é a velocidade instantânea do ponto de referência segundo a direção e o sentido de corte. Pode ser dada em metros por minuto ou metros por segundo. Na usinagem com ferramentas de geometria definida, é usual termos a velocidade de corte em metros por minuto. Nesse caso, a fórmula é velocidade de corte igual a πdn sobre 1000, onde d é o diâmetro da peça ou da ferramenta em milímetros e n é a rotação. Então aqui no lado direito temos aqui o processo de torneamento mostrando a direção da velocidade de corte. Nesse caso, o diâmetro é o diâmetro da peça e o n é a rotação da peça também. E na furação ou no fresamento, o diâmetro é o diâmetro da ferramenta e a rotação da ferramenta. É importante notar que a velocidade de corte ela é um dado fornecido pelos fabricantes das ferramentas. Por exemplo, aqui nós temos uma caixa de insertos, ou seja, ferramentas de usinagem, onde aqui o fabricante ele recomenda uma velocidade de corte de 280 metros por minuto. Ou seja, esse é um dado fornecido pelo fabricante da ferramenta. A velocidade de avanço é a velocidade instantânea da ferramenta segundo a direção e o sentido do avanço. Pode ser dada em milímetros por minuto, milímetros por segundo, metros por minuto, etc. É calculada por VF igual a F vezes N em milímetros por minuto, onde F é o avanço em milímetros e N é o número de rotações por minuto. Aqui na figura da direita, temos um exemplo de uma caixa de insertos de um fabricante, onde temos aqui que o avanço é de 0,15 milímetros. Calculando o 0,15 milímetros vezes a rotação, por exemplo, 1000 RPM, podemos calcular então a velocidade de avanço. Ficaria aí em 150 milímetros por minuto. Para o fresamento, a velocidade de avanço ela deve ser calculada levando-se em consideração o número de dentes ou gumes da fresa. Então aqui o fabricante ele fornece o avanço por dente ou por gume, conhecido como FZ. Nesse caso, o exemplo, o FZ é de 0,17 milímetros. Então, podemos calcular aí a velocidade de avanço para o fresamento utilizando o FZ, que é o avanço por dente, vezes Z, o número de dentes, vezes a rotação.
E a velocidade efetiva de corte é a velocidade instantânea do ponto de referência do gume, segundo a direção efetiva de corte. É uma combinação da velocidade de corte mais a velocidade de avanço. As grandezas de corte. No torneamento, temos aí o F, que é o avanço, o AP, a profundidade de corte. Esses dois dados são muito importantes, pois são os dados que os fabricantes das ferramentas nos oferecem para que possamos aí configurar os parâmetros de corte. Temos também a largura de corte e a espessura de corte, e o ângulo de direção do gume. A largura e a espessura de corte são importantes para conhecermos a área da seção de corte e assim determinarmos, por exemplo, a força de corte. A área da seção transversal de corte é, portanto, pelo AP vezes o F, ou seja, a profundidade de corte vezes o avanço, ou a largura de corte vezes a espessura de corte. A largura de corte e a espessura de corte, elas são em função do ângulo de direção do gume. Se esse ângulo de direção do gume for igual a 90, a profundidade de corte e a largura de corte serão iguais. Da mesma maneira, o avanço e a espessura de corte serão iguais. Na furação, temos aí o avanço, a profundidade de corte, a largura de corte e a espessura de corte, da mesma maneira que para o torneamento. Muito bem, alguns conceitos complementares. Para calcular o tempo de corte no torneamento, temos aí então tempo de corte igual ao percurso da ferramenta na direção do avanço dividido pela velocidade de avanço, igual ao percurso da ferramenta dividido pelo avanço vezes a rotação. Dessa maneira, conseguimos calcular aí o tempo de corte, ou seja, o tempo que a ferramenta irá levar para cortar o material. No fresamento, o raciocínio é semelhante. É o percurso da ferramenta dividido pela velocidade de avanço. A velocidade de avanço pode ser conseguida pelo avanço vezes o número de rotações. No caso do fresamento, é o avanço por dente, Fz, vezes o número de dentes, vezes a rotação. Também podemos conhecer aí a taxa de remoção de cavaco, que é a profundidade de corte AP, vezes o avanço, vezes a velocidade de corte. Temos aí, então, em centímetros cúbicos por minuto. E para o fresamento, da mesma maneira, podemos calcular aí a taxa de remoção. Muito bem, neste exemplo, pretendemos calcular a rotação N para uma operação de torneamento onde o diâmetro a ser usinado é 72 mm e a velocidade de corte da ferramenta é de 235 metros por minuto. A solução é bastante simples. A partir da fórmula da velocidade de corte igual a π de n sobre 1000, vamos isolar o n, que é a rotação. Então, a fórmula ficaria n igual a velocidade de corte vezes 1000, dividido por π vezes d. A velocidade de corte é 235 e o diâmetro 72. Resolvendo isso aqui, nós teremos aí em torno de 1039 RPM. Segundo exemplo, calcular o tempo de corte de uma peça cilíndrica de aço ABNT 1045 com um diâmetro de 100 mm e comprimento de 450 mm. O diâmetro final é de 85 mm. Os parâmetros de corte são profundidade de corte AP igual a 1,5 mm, o avanço igual a 0,3 mm por rotação e o N igual a 1115 RPM. Vale ressaltar que esta é uma operação realizada num torno convencional, onde a rotação ela não irá se alterar ao longo de toda a usinagem. A solução. O primeiro passo é calcular o número de passes, ou seja, quantas vezes a ferramenta precisará percorrer o percurso de corte para que o diâmetro diminua de 100 mm para 85. Porque aqui a profundidade de corte é de 1,5 milímetros. Ou seja, como é torneamento, a cada passada da ferramenta ela irá diminuir o diâmetro em 3 milímetros. Então, para calcular o número de passes,
é o diâmetro inicial menos o diâmetro final, dividido por 2 vezes a profundidade de corte. Vai dar 100 menos 85 dividido por 2 vezes 1,5 igual a 5 passes. Então, vai ser necessário que a ferramenta dê 5 passes para diminuir o diâmetro de 100 para 85. O segundo passo é calcular o tempo de corte para cada passada. O tempo de corte, então, é o comprimento a ser usinado, LF, dividido por F vezes o N, o avanço vezes a rotação. O percurso de corte, então, é 450 dividido por 0,3 vezes 1115. Vai dar em torno de 1,34 minutos. Por fim, para calcular o tempo total de corte, basta multiplicarmos o tempo de corte de uma passada da ferramenta vezes o número de passes, 1,34 vezes 5, igual a 6,73 minutos. Lembrando que isso é para um torno convencional. No torno CNC, o procedimento é diferente, pois a velocidade de corte ela permanece constante e a rotação se altera conforme o diâmetro da peça diminui.